Glaucoma agudo, ou forma aguda de fechamento angular primário, ou glaucoma agudo de ângulo fechado, tema bastante prevalente em concursos. Ele vai acometer quem? Grava muito bem essa imagem que eu vou mostrar para vocês agora. Olha essa tia japonesa, idade acima de 50 anos, sexo feminino, geralmente asiáticos. Pode ter em outras pessoas, Bruno? Pode, mas na sua prova vai ser essa senhora que vai cair para você, muito provavelmente. A gente vai gravar também os fatores oculares que esses pacientes podem ter, os fatores de risco. Vai ser aquele paciente com olho pequeno. Quem que é o paciente com olho pequeno? É aquele que tem câmara rasa, o comprimento axial dele é menor. Esse olho, ele é hipermétrope. Por quê? Se ele tem um comprimento axial menor, ele é hipermétrope. Isso aí é uma questão óptica. Os míopes são olhos maiores, o hipermétrope, um olho menor, a curvatura corneana vai ser maior. Como é que você vai entender isso? Olha lá, o olho A, aquela imagem de lá, um olho maior, é um olho míope, até que se prove o contrário. Sabemos que existe em medicina as variantes, mas é um olho míope e ponto final. O olho B é um olho menor, é um olho hipermétrope, é o olho mais fácil de ter esse acometimento, de ter essa crise de fechamento angular. Por quê? Ele tem um ângulo mais estreito, a câmara anterior dele é mais rasa, é tudo menor. Somente o comprimento, a curvatura da córnea, eu digo, ela é maior para poder fazer o seu papel. Por isso esse olho aqui, o B, ele é mais fácil de sofrer essa crise. Então aqui você entendeu esses fatores de risco olhando para os olhos. Sintomas, esse paciente vai apresentar quais? Primeira coisa, dor. Esse paciente vai chegar com dor no pronto-socorro. Não tem como ter uma crise dessa sem dor. Ele vai ter também a cefaleia, basicamente hemicraniana de um lado só. Vai apresentar náuseas e vômitos. A visão vai ser baixa, uma visão turva. Ele vai ver aquilo que a gente chama de halo. Ele olha para a luz e tem aquele anel. O que é o halo, Bruno? O halo é esse desenho, para vocês entenderem. Em volta de um ponto, um anel. Existem outras patologias que fazem isso também. Mas para a prova, você vai lembrar que isso daí é o glaucoma agudo. A formação de halos na visão. A respeito dos sinais, a gente vai lembrar nesse paciente que ele vai ter uma pupila fixa. A pupila vai ser médio fixa, ou imidríase fixa, ou midríase paralítica, dependendo da questão que você encontrar. Esse edema de córnea vai dificultar essa visão. A câmara anterior vai ser rasa. Hiperemia conjuntival, olho vermelho, pressão elevada também. Ah, Bruno, é muita informação, me ajuda então. Tudo bem, grava a primeira e a última. Pressão elevada e pupila fixa. É a média midríase, midríase paralítica, midríase fixa. Grava bem essas informações. Olha como é que vai estar essa córnea. Você acha que tem alguém tem condições de enxergar bem com uma córnea edemaciada dessa? Está bastante opaca. Isso é um edema epitelial causado por uma crise aguda. Até a midríase atrás você consegue ver como é que já está paralítica. Olha o exemplo. Como é que essa pupila de lá, ela está muito mais dilatada, esse olho está vermelho. Esse paciente está em uma crise aguda de glaucoma. Olha como é que esse olho de cá já está bem mais, ele não está avermelhado, a pupila sob a fonte de luz já está menor, já está em miose. Olha essa outra imagem também, aqui já do meu lado, um olho vermelho, a pupila já em midríase paralítica. Por que eu falo que é uma midríase paralítica? No reflexo da córnea você vê uma fonte de luz, através do flash da câmera que tirou essa foto. Esse olho aqui deveria estar do outro lado, igualzinho aquele olho, com a pupila menor. Mas essa pupila já está bastante dilatada. Esse olho está vermelho. Esse paciente está com cefaleia. A pupila está bem dilatada e fixa. Eu preciso tratar esse paciente e rápido durante essa crise. Senão ele vai ter algumas complicações, como essa que vocês estão vendo nessa retinografia. O que é isso, Bruno? Olha o tamanho daquele nervo lá atrás, escavado. Dá para vocês repararem nisso. Que durante a crise do glaucoma, o nervo óptico é muito danificado. Essa pessoa perde visão, ela perde campo visual. Então nós temos que minimizar essas complicações o quanto antes. Se trata de uma urgência oftalmológica. Como que a gente vai fazer, Bruno? Principalmente com tratamento clínico a princípio. Agentes hiperosmóticos, a gente conhece como manitol a 20%. A gente pode fazer também inibidores da anidrase carbônica, que é o acetazolamida, conhecido como Diamox. Se a pressão estiver abaixo de 40, a gente pode fazer a pilocarpina, pelo seu mecanismo de miose, de fechamento da pupila, algumas alterações que favorecem nesse escoamento do humor aquoso. Podemos fazer também corticoide tópico no início, para diminuir essa inflamação.
Ah, Bruno, não está dando certo, tentei fazer de tudo aqui, não estou conseguindo. Ainda existem outras coisas que podemos fazer, que é a paracentese de câmara anterior. Sim, existe paracentese em câmara anterior também. Através de uma agulha, a gente retira um excesso, uma quantidade de tumor aquoso, visando diminuir essa pressão nesse olho. A identação também. A identação é através de um cotonete, a gente pressiona durante alguns segundos o ápice da córnea, lógico, anestesiado. A gente visa com isso abrir a periferia, aquele ângulo do olho, para aumentar essa drenagem. Pode ser feita a iridectomia cirúrgica e a iridotomia laser. Essa vocês precisam gravar muito. A iridotomia laser vai ser preciso ser feita em todo paciente após a crise. E principalmente no outro olho também, se ele tiver um ângulo estreito. Olha a imagem da iridectomia, da iridotomia a laser. Geralmente a gente faz superior, região temporal ou nasal aí na seta. Por que a gente faz esse buraquinho na íris logo superiormente? Porque a pálpebra a gente sabe que ela tem a tendência em cobrir isso e a pessoa não vai ter mais uns efeitos ópticos por conta dessa fístula que a gente fez. Sobre sinais e sintomas, então esse paciente vai ter pupila médio fixa ou midríase fixa, cefaleia, lacrimejamento e PIL elevada, pressão intraocular. Grava no mínimo pupila fixa e pressão elevada. Não há como um paciente em crise de glaucoma agudo não ter essas duas situações, que é a pupila fixa e a pressão elevada. Se você tiver uma questão em algum concurso falando a respeito de glaucoma agudo e não tiver no mínimo a pressão elevada, esqueça esse possível diagnóstico. Tratamento, nós vamos usar então agentes de pressão hiperosmóticos, que pode ser feito, que eu já te falei, que é o manitol. A gente vai usar medicamentos tópicos para diminuir a pressão. O oral pode ser feito o acetoazolamida, que é o Diamox também. E não podemos esquecer disso que eu falei com vocês agora. Nesses pacientes que a gente tratou clinicamente, a gente vai ter que fazer a iridotomia, a laser também, nesse olho e avaliar o outro olho, se tem risco de uma crise, para ser feita a iridotomia também.